Gente boa, que bom que você está aqui. Este é o episódio de número 21 da série A Fé da Manhã. Já passamos da metade da nossa jornada e ainda há mais 20 episódios pela frente. Pois é. Não sei se você já se perguntou, por que 40 episódios nessa série? Ou então por que o Sermão do Monte, que é o assunto que nós temos tratado, que eu tenho compartilhado com você nesses últimos episódios, o Sermão do Monte. Já caminhamos por todo o capítulo 5, entraremos no capítulo 6 e depois, posteriormente, o capítulo 7, que estão situados no Evangelho de Mateus. Não sei se você já se fez essa pergunta ou se você já pensou por que dessas duas questões, destes dois pontos, 40 capítulos, Sermão do Monte. Eu quero sugerir uma resposta para você. Dois fatores foram fundamentais para que eu observasse a importância de compartilhar com você o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Estes dois fatores estão baseados em duas pessoas, no exemplo e no comportamento, na ação de duas pessoas. A primeira delas é uma pessoa chamada Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi foi um líder indiano. Mahatma Gandhi nasceu em 1869 e faleceu em 1948. Este homem foi um líder pacifista indiano. Ele provocou uma ação para com o seu povo, que no contexto, na ocasião em questão, era a colônia britânica, de se emanciparem dessa colonização de forma pacífica, não violenta, sem ações violentas, apenas demonstrando a passividade as suas ações. Certa vez este homem disse o seguinte: se toda a literatura ocidental se perdesse e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, nada teria se perdido. Extraordinária a visão deste homem para com o ensino de Jesus, para com uma palavra que Jesus aplicou aos seus seguidores, aos seus discípulos, à multidão, às pessoas que estavam em torno dele naquele momento, naquela situação, para ouvir os seus ensinamentos. Mas também a pessoa, e a mais importante, que me influenciou a compartilhar estas reflexões com você, a dar a oportunidade de você pensar um pouco, refletir um pouco mais, olhar com mais carinho e agregar mais conhecimento à sua jornada, à sua caminhada como seguidor de Jesus, é o próprio Cristo, é o próprio Jesus Cristo. Porque após ele iniciar o seu ministério e ser batizado por João Batista, após ele passar pela provação da tentação no deserto, Jesus decide deixar a sua região, conforme diz nas Escrituras Sagradas, Mateus capítulo 4, verso de número 12, ele decide deixar a sua região da Galileia e partir para outras regiões, especificamente para a região de Cafarnaum. E ali na região de Cafarnaum ele cumprir uma profecia que estava escrita no livro de Isaías, capítulo 9, verso de número 1 e verso de número 2, que Jesus deixaria sua terra natal, a Galileia, Nazaré, e partiria para uma terra chamada Terra de Zebulon, de Naftali, caminho do mar, próxima à região costeira marítima, além do Jordão, na Galileia dos gentios. Ele sairia da sua região natal e partiria para estar com um outro povo, uma outra região. O interessante deste local onde Jesus escolheu para ser o seu novo QG, seu novo quartel-general, onde ele passou muito tempo da sua jornada ministerial, essa localidade Cafarnaum, ela significa aquele que consola. O Consolador, o Deus encarnado, agora se faz presente numa região que tinha como significado do nome aquele que consola. Uma região que possivelmente precisava de consolo, e o consolo estava ali presente, se fez presente no meio deles para pregar, para mostrar, para compartilhar das suas boas novas de salvação. Essa profecia descrita no capítulo 9 de Isaías, verso 1 e 2, Jesus a cumpriu literalmente, não só porque
ele conhecia essa profecia, mas como ele veio mesmo para cumprir todas as profecias que faziam referências a ele, como Messias, como Salvador do mundo, como Senhor, como Libertador. Jesus veio para apregoar o ano aceitável, para dar libertação aos cativos, aos prisioneiros, agora no âmbito espiritual. Jesus veio para resgatar todo aquele que nele crê, para que assim experimente uma vida abundante, uma vida cheia da sua presença, uma nova vida, seja salvo, tenha sua vida agora restaurada eternamente, nele mesmo, no próprio Cristo. Porém, mesmo depois desta mudança geográfica, mesmo depois de Jesus ter saído da Galiléia, de Nazaré e ido para a região de Cafarnaum, isso não limitou com que ele cumprisse o seu id, que é aonde quer que ele estivesse, onde quer que ele estivesse andando, que uma das formas onde Jesus mais utilizava para pregar era andando, era caminhando, indo de região a região, compartilhando do seu amor, compartilhando das boas novas. O princípio norteador, o contexto anterior do início do Sermão do Monte, relatado no Evangelho de Mateus, é que Jesus estava percorrendo regiões, pregando em várias cidades, lugarejos, e nesta caminhada Jesus comissiona pessoas para estarem com ele. Seus primeiros comissionados foram os irmãos Pedro e André, e posteriormente Tiago e João, que eram pescadores de ofício dali da própria região de Cafarnaum. E ao transitar, caminhar pela beira-mar, Jesus olha aqueles homens e convida eles: ei, venham me seguir, venham estar comigo, venham caminhar comigo, venham ser meus discípulos, meus seguidores, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens agora. O mesmo convite que Jesus faz também a você, a segui-lo, a estar com ele, a caminhar juntamente com ele nessa jornada de aprendizado, de aprimoramento espiritual. O verso de número 17 do capítulo 4 de Mateus diz: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Por isso, a importância do Sermão do Monte, por isso que eu julgo essencial também para a sua vida. Aplicar esses ensinos contidos nele é dar um passo de aprimoramento e amadurecimento tamanho que você jamais será o mesmo. Esse é o desafio para você nesse dia. Avaliar essas possibilidades. Se até aqui você tem caminhado, ouvindo, absorvendo, aprendendo com esta série, não deixe de continuar. Teremos ainda mais 20 capítulos pela frente. Mas por que então 40 capítulos? 40 porque é um número interessante na Bíblia. Tem muitas referências deste número na Bíblia e é apenas uma referência de tempo, é apenas uma referência temporal. 40 anos no deserto, 40 dias, 40 noites, 40 anos no deserto que o povo passou caminhando, peregrinando até a terra de Canaã, 40 dias que Jesus passou sendo tentado no deserto, 40 dias, 40 noites, muitas referências, mas referência temporal. Então é apenas uma referência temporal. Passaremos 40 dias aqui refletindo sobre o Sermão do Monte. Eu espero que ele abençoe grandemente a sua vida. Fique ligadinho e não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever neste canal e acompanhar esta série A Fé da Manhã, o alimento essencial para a sua vida. Um abraço.